Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Sacramento da Ordem, vamos dar mais um passo no nosso itinerário formativo. Invoquemos o auxílio divino, porque sem ele nada podemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos, hoje vamos iniciar nossa aula tratando de um assunto que nós quisemos incluir dentro do nosso manual sobre o Sacramento da Ordem, Consagrados para a Missão, mas é um assunto de, vamos dizer, mais eclesiológico do que propriamente dito, do que propriamente ligado ao Sacramento da Ordem, né? Porém, como vocês vão ver, é muito importante que nós, depois de termos falado do sacerdócio de Cristo, reflitamos um pouco sobre o sacerdócio da igreja. Afinal, a igreja é corpo de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, a igreja usufrui de tudo o que Cristo conquistou para ela, e Cristo ofereceu a sua vida pela igreja. Cristo deu a sua vida à sua igreja, né? Uma vida divina-humana para que nós, homens, pudéssemos viver uma vida divina, para que nós possamos percorrer o caminho da divinização. Então, Cristo, ao se entregar por nós, para a nossa salvação, abriu o seu coração e nos concedeu uma participação na sua própria vida, uma participação na sua vida santa, na sua vida filial. Ele concede à sua igreja a graça de participar da sua realeza, da sua missão de profeta, da sua missão de mestre e também da sua missão sacerdotal. Ele concede à igreja também uma participação na sua própria mediação. E assim, nós podemos falar de um sacerdócio eclesial, ou de uma igreja sacerdotal. Podemos falar de um sacerdócio comum dos fiéis, que é diferente do sacerdócio ministerial. Então vamos aprofundar esse tema, né? É importante, aqui eu recordo, o tema do sacerdócio comum dos fiéis, ele é bem tratado na Lumen Gentium, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, nos números 10 e 11, se trata do sacerdócio comum dos fiéis. No número 10, se fala justamente que existem dois modos de participação no único sacerdócio de Cristo. Existe o sacerdócio ministerial ou hierárquico e o sacerdócio comum dos fiéis, que não são diferentes apenas do ponto de vista do grau, mas tem uma diferença essencial entre eles. Uma diferença essencial. Então,
nesse segundo capítulo nós queremos aprofundar essa dimensão do sacerdócio da igreja. Nós vamos caminhando na direção de um entendimento acerca do sacerdócio comum dos fiéis e da relação entre ele e um sacerdócio específico, um sacerdócio de tipo ministerial ou hierárquico, como nós também chamamos. Então, temos que buscar os fundamentos bíblicos, antes de mais nada, de tal ideia teológica, de tal verdade teológica. A igreja é uma realidade sacerdotal. A igreja participa do sacerdócio de Cristo. Podemos falar de um sacerdócio da igreja. É interessante que a índole sacerdotal da igreja, ela é um dado comum dentro da tradição da igreja. Nunca se duvidou disso. Grandes autores trabalharam esse tema e nunca houve questionamento a esse tema. É uma verdade que foi colhida da Sagrada Escritura pelos padres da igreja, foi aprofundada, foi apresentada como verdade e nunca foi questionada. E chegou a Idade Média, os grandes autores da Idade Média trabalharam a questão, e os concílios, e até a teologia contemporânea, e até hoje, na verdade, não há grandes questionamentos sobre a dimensão sacerdotal da igreja. Se a gente pensar até, por exemplo, no âmbito do protestantismo, de Lutero em diante, a gente vai ver que o protestantismo ele coloca em xeque a questão da existência de um ministério ordenado, de um sacerdócio ministerial, mas não questiona o sacerdócio eclesial, o fato de que a igreja tem uma dimensão sacerdotal. Então esse aspecto não é questionado, né? Ao menos na teologia protestante mais clássica. Então é um dado assim presente na tradição universal, aceito por todos. É um dado que, digamos, nós podemos dizer, faz parte da nossa tradição católica, cristã. Mesmo que às vezes nas reflexões eclesiológicas ou até relativas ao sacramento da ordem, esse tema nem sempre emerja como gostaríamos. Nem sempre esse tema é valorizado, desenvolvido, apresentado de um modo suficientemente bíblico e sistemático. E se nós formos ao encontro dos fundamentos bíblicos, a gente tem que ir lá no Antigo Testamento, porque lembremos-nos que a igreja é o novo povo de Deus. Mas esse novo povo de Deus, ele é preparado, ele vai sendo prefigurado por todo um caminho histórico de um povo que foi escolhido, de um povo com o qual Deus fez uma aliança, que é o povo de Israel. E já, vamos dizer, no âmbito do Antigo Testamento, a gente encontra essa ideia de que Israel é um povo sacerdotal. E a gente encontra essa ideia bem, vamos dizer, nítida. Num texto, por exemplo, de máxima importância. Nós sabemos o quanto o livro do Êxodo, a experiência do Êxodo seja importante para Israel. E é justamente no livro do Êxodo que a gente encontra, no momento da aliança do Sinai, que é assim, quase o coração da experiência de Israel com Deus, uma experiência tão marcante essa do Êxodo,
que está profundamente ligada à experiência do Sinai, de aliança com Deus, que faz parte, vamos dizer, do modo com o qual Israel vê a sua própria relação com Deus, vê a sua própria vocação. Nós poderíamos dizer, esse evento do Êxodo e da aliança do Sinai faz parte da autoconsciência que Israel tem, de ser o povo escolhido de Deus, por Deus, de ser o povo da aliança. É o evento mais importante, né, da história de Israel. Marcante. Todas as outras libertações, todas as outras ações de Deus na história em favor do seu povo são lidas, são de certa forma iluminadas pelo grande evento do Êxodo e da aliança do Sinai. Pois bem, lá no Pentateuco, então, na Torá, no livro do Êxodo, nós podemos ler no capítulo 19, no versículos 5 e 6, no âmbito justamente tão precioso dessa aliança sinaítica, uma afirmação clara, contundente de que Israel é entendido como um reino de sacerdotes. A dimensão sacerdotal do povo. E atenção, na aliança do Sinai, né, é que daí em diante é que vai surgir um ministério sacerdotal em Israel. Porque é com Arão e os seus filhos, como nós já dissemos, que vai surgir, vamos dizer, um sacerdócio institucionalizado. Mas é também nesse contexto, sem se opor a esse sacerdócio institucionalizado, ligado à tribo de Levi e particularmente aos filhos de Arão, sem se opor a isso, vai crescendo a consciência, vai sendo despertada a consciência de que Israel é todo ele, o povo inteiro, sacerdotal. Então vou ler agora Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança. Então Deus está falando sobre essa aliança que Ele está querendo selar com o seu povo. Sereis minha propriedade entre todos os povos. Vocês vão ser o meu povo eleito, escolhido, separado. Porque toda a terra é minha e eu posso fazer isso com quem eu quero. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos israelitas. Então Deus está instruindo Moisés quanto ao modo com o qual ele deve falar com os israelitas. Reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo santo. Quando esse texto foi traduzido para o grego na Septuaginta, ou na versão da 70, essa forma plural, reino de sacerdotes, foi traduzida de um modo diferente. Não se usou o plural, mas se usou uma expressão, um termo coletivo. A gente sabe que existem essas palavras que são coletivas, por exemplo, alcateia. Eu posso falar um grupo de lobos no plural, eu posso falar alcateia, e essa expressão coletiva é singular, e ela designa um grupo de lobos, a totalidade daquele grupo de lobos que anda para lá e para cá, certo? Então justamente se usa uma palavra coletiva que só aparece no Antigo Testamento uma vez, e essa palavra é hieráteuma. E essa palavra é muito interessante, porque hieráteuma poderia ser traduzida, essa palavra, como organismo sacerdotal, corpo sacerdotal, para dar justamente a ideia de que todo o povo junto
é um organismo, é como se fosse um sacerdote só. O povo todo junto é como se fosse uma personalidade corporativa. Um único sacerdote. Né? Ou seja, um organismo sacerdotal. Agora, vejam, os grandes estudiosos da Bíblia, eles sempre nos recordam que a gente, se quiser realmente ler o Antigo Testamento como bons católicos, a gente deveria ler numa página o texto massorético, o texto hebraico, quase todo hebraico pelo menos, e na outra página, né, o texto grego, sempre comparando, porque tem pequenas diferenças, e essas diferenças são importantes, porque os primeiros cristãos e até os autores do Novo Testamento normalmente citam o Antigo Testamento a partir da versão grega, da 70, que, vamos dizer, vai ser a grande referência de Antigo Testamento para os cristãos. Então a gente nunca pode desprezar e tem que sempre se perguntar como é que, né, não basta saber como está no texto hebraico. Sempre é importante a gente perguntar como está no texto grego da 70. Porque isso vai influenciar, e nós vamos já ver que vai influenciar diretamente o Novo Testamento, esse termo hieráteuma, organismo sacerdotal. Porque São Pedro, na sua primeira epístola, vai usar essa expressão. E é a única vez que a expressão aparece no Novo Testamento. Essa expressão provavelmente é um neologismo da versão da 70. Quem traduziu o texto do hebraico para o grego criou essa palavra. Cunhou uma palavra nova para dizer algo importante que para ele era muito importante. Ou seja, que esse sacerdócio era do povo, o povo inteiro era sacerdotal. E aí São Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, uma carta muito importante, porque ele trata, ele escreve para uma comunidade, ou para comunidades que estão sofrendo, estão sendo perseguidas, estão desanimadas, estão sendo provadas, e ele faz um dos temas principais é a questão do batismo, que o batismo nos traz, o batismo que traz vida nova para nós. E no capítulo 2, especialmente a partir do versículo 4, ele vai tratar da nossa relação com Cristo e vai dizer que nós, unidos a Cristo, formamos um edifício espiritual. Formamos um novo templo, a igreja. Somos parte da igreja. E falando da igreja, ele vai usar o termo hieráteuma, justamente em referência àquele texto lá de Êxodo 19, 5 e 6, que ele aplica à igreja. Então a igreja é o novo povo de Deus. Então aquilo que Deus disse a Israel, São Pedro está aplicando agora à igreja, dizendo, se isso já é verdade para Israel, agora para o novo Israel, para o novo povo de Deus, é ainda mais verdade. Nós somos um hieráteuma, nós somos um organismo sacerdotal. Certo? E aí eu recordo então que no texto hebraico lá de Êxodo 19, 5, 6, é bem claro, né? Nós temos reino de sacerdotes, Kohanim, ou seja, é o plural, claro, sacerdotes. Mas a tradução grega usa o coletivo singular, organismo sacerdotal, corpo sacerdotal. E aí, agora, 1 Pedro,
a gente pega, vamos ler o texto em português e depois vamos também localizar essa expressão no texto. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4, eu leio vamos dizer, tradução da segunda edição da Bíblia da CNBB. Aproximai-vos do Senhor. Uma tradução ainda mais forte seria achegai-vos ao Senhor, uni-vos ainda mais profundamente ao Senhor. Quase a ideia seria quase de você se espremer com o Senhor. Se espremer no sentido de estar tão próximo que você está ali quase para se fundir com Ele. Como quando a gente coloca dois tijolos assim, bem pertinho do outro para que a parede fique sólida. Essa seria a ideia, né? Não seria só um aproximar assim, tô a 5 km, fica a 2 metros de distância. Não, seria juntar, ficar bem juntinho assim, tocando, quase se fundindo, quase se tornando um com Ele, né? Então, aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Pedra viva é claramente uma expressão paradoxal. Pedra e viva, uma pedra não está viva, né? Mas o Senhor está, porque Ele é aquela pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou pedra angular. Ele é a pedra sobre a qual vai se edificar toda a construção. E Ele é essa pedra viva, e esse viva quer dizer a ressurreição. É essa vida, né, de vida, essa glória, né? E na medida que a gente se une a Ele, nós também nos tornamos o quê? Pedras vivas, como o texto vai dizer mais adiante. Então essa pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, é o que nós nos tornamos unidos a Cristo, formai um edifício espiritual, uma construção espiritual, um edifício espiritual. A ideia de um templo, como a gente vai ver pelos verbos que vão ser usados, pelas expressões que vão ser usadas. Um sacerdócio santo. Um sacerdócio santo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais, sacerdócio, sacrifícios. Onde é que isso acontecia no Antigo Testamento? No templo. Então essa construção, esse edifício espiritual é o novo templo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, mas tudo por Jesus Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é o único mediador. Com efeito, na Escritura se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e valiosa, que é Cristo, quem nela confiar não será confundido. Para vós que credes, ela é valiosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço, pedra que faz cair para aqueles que não confiarem nela. Eles tropeçam por não crerem na palavra. Essa é a situação deles. Vós, ao contrário, sois a geração escolhida. Atenção, depois de ter dito, né? Mas antes, que somos um sacerdócio santo, que nós formamos a igreja, somos um sacerdócio santo, se diz agora: vós, ao contrário, sois a geração escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus, a igreja. Os que não tinham alcançado misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Então, no versículo 9, na Bíblia da CNBB, nós temos
Sacerdócio régio. Aparece a tradução dessa forma, né? Sacerdócio régio. No meu livro eu coloquei uma outra tradução, no versículo 9, que aparece como sacerdócio real, parecido. Mas se nós olharmos no texto grego, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter basileion hieratelma, ou seja, hieratelma, esse coletivo singular, esse organismo sacerdotal real. Então a tradução seria difícil, né? Seria essa ideia de que esse povo é todo ele no seu conjunto sacerdotal e ao mesmo tempo real, no sentido de realeza, basileia, né? Basileu, essa raiz quer dizer, vem de a raiz reino no grego, né? Reino. Então, real, de realeza. Ou seja, o texto está dizendo que a igreja é um organismo sacerdotal real no sentido de realeza. Ou seja, aqui tem o sacerdócio e a realeza. Assim como Jesus é Messias, rei e sacerdote, a igreja é real e sacerdotal. Ou, nesse caso, na verdade, a melhor tradução seria sacerdotal e real. Tá bom? Seria esse sacerdócio real. Basileion hieratelma. Pois bem, não é uma tradução fácil, eu sei, mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente tente dar o significado por detrás da expressão, e as traduções, bom, todas elas têm os seus limites. Então, vocês estão vendo como essa palavra vai influenciar o Novo Testamento direto. Ou seja, o Novo Testamento ele vai colher muitas expressões da versão da 70. Por isso que é importante a gente estar atento ao que a versão da 70 traz. Inclusive quando ela se diferencia do texto massorético, o texto hebraico. Certo? Então isso é importante. Bom, mas eu vou voltar agora para o Antigo Testamento, que nós estávamos falando de Êxodo 19, 5 e 6. Falamos de como ele é traduzido pela 70, a expressão hieratelma, o seu significado, e como isso vai ser colhido lá por São Pedro. Mas a gente tem que aprofundar um pouquinho essa visão do Antigo Testamento, né? E aí vale a pena a gente recordar aqui o trito Isaías, ou seja, a terceira parte do profeta Isaías, que é do capítulo 56 até o capítulo 66. Então, a promessa feita a Israel reaparece no trito Isaías. Vamos ler Isaías 51, versículos 5 e 6. Vejam que Deus promete. Haverá, uma promessa quase escatológica, né? Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros vão trabalhar para vocês, apacentando os rebanhos de vocês. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Outros também de fora vão ser lavradores e vinhateiros, vão estar ao seu serviço também, não só como pastores, mas como agricultores também. Porém vós, ou seja, os israelitas, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros, servos do nosso Deus. Ou seja, nesse futuro messiânico, estrangeiros vão ser pastores de vocês, vinhateiros, agricultores, mas vós, a missão de vocês qual vai ser? Vocês vão ser os sacerdotes do Senhor, ministros de Deus. Ou seja, um povo que vai exercitar um sacerdócio. Vejam, essa ideia é muito importante até para os israelitas de hoje, né, para os judeus de hoje. Né? Israel se compreende como um povo que foi escolhido para viver uma aliança com Deus, mas a bênção dessa aliança
passa por Israel e chega a todos os povos. Essa verdade que Israel vive, ela tende a iluminar todos os povos. Desde Abraão existe essa ideia de que a bênção que Deus derrama sobre Abraão um dia vai se derramar sobre todas as nações. E o trito Isaías, ele deixa isso claro, que a salvação vai chegar a todos os homens, por meio de Israel. Por meio de Israel. Então Israel vai ser uma espécie de ponte entre Deus e todos os outros povos, todas as outras nações. Essa ideia prepara a nossa ideia de igreja, porque a igreja é esse povo de Deus que é uma ponte, tem um papel de mediação. A igreja leva a salvação de Deus a todos os povos. Deus abençoa todos os povos com a salvação através da igreja, né? Pois bem, então vejam, os estrangeiros vão fazer trabalhos profanos de pastores e de agricultores, mas os israelitas é que vão ter o caráter, a função sacerdotal. Mas vejam que a promessa, ela não é feita a uma pessoa ou a um grupo, ela é feita ao povo. Deus está prometendo ao povo. É um sacerdócio coletivo. Como o termo hierátema, lá em Êxodo 19, 5, 6, sugere também. É o povo inteiro de Deus que junto será constituído um reino de sacerdotes, um organismo sacerdotal. Nesse povo todo sacerdotal, existem alguns indivíduos que exercem o ministério sacerdotal. Daqui a pouco a gente vai... Já falamos disso, né, no primeiro capítulo. Daqui a pouco a gente faz mais uma observação sobre isso também. Vale a pena lembrar também que na mentalidade veterotestamentária, a mentalidade semítica israelite e dos israelitas também, a visão de coletividade é muito forte, a visão de povo é muito forte. A pessoa, ela sozinha não tem essa visão tão individual, individualista. O indivíduo, a identidade dele não está só nele, está nessa pertença dele a um povo, nessa vida social, religiosa, cultural que ele tem ali no contexto do seu povo. Então, é muito comum, até no Antigo Testamento, a gente vê hagiógrafos ou os profetas tratando o povo de Deus como se fosse uma pessoa só, a esposa infiel de Deus, ou uma pessoa só, como se fosse um servo de Deus, um filho de Deus. Isso ajuda a mostrar que os israelitas, eles compreendiam essa unidade, digamos, do inteiro povo de um modo muito profundo. O povo era visto como se fosse junto o interlocutor de Deus. Deus fez uma aliança não com fulano ou beltrano que fazem parte do povo, mas com o povo, como se o povo fosse uma pessoa com a qual Deus faz uma aliança, certo? Quando o povo trai a Deus, é como se a esposa de Deus traísse o Senhor. Então existe essa ideia que a gente chama de personalidade corporativa, que é uma figura teológica do mundo bíblico, ou personalidade coletiva. Personalidade corporativa é o termo mais correto, tá bom? E você pode pesquisar sobre isso. Não sei se em português você vai encontrar muita coisa. Em língua inglesa tem muita coisa boa sobre isso. O indivíduo está intimamente ligado ao todo e, de certo modo, depende do todo para o bem e para o mal. O indivíduo não é concebido tanto isolado do seu clã, da sua tribo, do seu povo, mas ele é entendido como parte de um todo, como parte de um povo, de uma nação.
Agora, aquela observação que eu estava devendo para vocês. É importante a gente lembrar que em Israel, esse sacerdócio do povo, ele não se contrapõe à existência de um sacerdócio ministerial dentro do povo. Em Israel, nunca houve tensão, oposição entre esses dois sacerdócios. Entre um sacerdócio do inteiro povo, essa ideia, essa noção que todo o povo é sacerdotal, e o sacerdócio ministerial, levítico, arônico, sadoquiano, como nós já explicamos para vocês nas aulas passadas. Não tem oposição. Às vezes nós temos alguns exegetas contemporâneos que, ao lerem o Antigo Testamento, tentam projetar no Antigo Testamento o conflito protestantes católicos, tentando defender que o mais importante é o sacerdócio do povo, que é a posição protestante. Todo mundo é sacerdote. Contra a posição católica, que segundo eles seria que só alguns, uma casta é sacerdotal, só os ministros são sacerdotes. Mas essa não é a posição católica. A posição católica, ela reúne as duas ideias. Existe um povo sacerdotal, e como no Antigo Testamento já havia a noção de que o povo era sacerdotal, e existe um ministério sacerdotal a serviço desse povo sacerdotal, para ajudar esse povo a viver a vontade de Deus, a viver no mundo de um modo realmente santo, sacerdotal. Espero que tenha dado para entender, né? Então, qualquer oposição entre essa noção de povo sacerdotal no Antigo Testamento e sacerdócio ministerial é, vamos dizer, projeção de problemas contemporâneos na realidade bíblica do Antigo Testamento. Não havia essa oposição no Antigo Testamento, tá bom? E um texto que, digamos, aponta nessa direção é Isaías 66, 21. Depois que Deus, né, disse que todo o povo era sacerdotal, né, dentro do trito Isaías, olha o que a gente vai ler em Isaías 66, 21. Vou ler aqui da versão da CNBB. E do meio deles, quem são esses eles? O povo, esse povo que é sacerdotal. E do meio deles, desse povo sacerdotal, Deus diz: vou designar alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Oráculo profético, né? Palavra de Deus. Então, quer dizer, Deus ele elege do meio de um povo sacerdotal alguns para serem sacerdotes e levitas, para um especial ministério sacerdotal em favor do inteiro povo, para realizar os sacrifícios devidos a Deus em favor do inteiro povo. Então, essa distinção entre dois tipos de sacerdócio no Antigo Testamento é uma preparação, como eu havia dito, para que a gente entenda o que Lumen Gentium número 10 nos ensina, de que há dois modos de participarmos do único sacerdócio de Cristo, que é uma característica da nova aliança. Sacerdócio comum dos fiéis, a igreja é sacerdotal, e um sacerdócio ministerial hierárquico. No meio desse povo sacerdotal, Deus escolhe alguns para um serviço sacerdotal ministerial. Chegamos ao Novo Testamento, nós já começamos, né, a falar do Novo Testamento lá atrás, quando a gente citou o texto, o belo texto, né, da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 10, nós lemos. Mas nós devemos completar esse nosso estudo. A promessa feita por Deus ao seu povo se realiza
plenamente na igreja. Tudo que Deus prometeu para Israel no Antigo Testamento é, de certa forma, uma preparação para aquilo que Deus vai realizar na sua máxima forma, com Cristo e através de Cristo, né, na igreja e por meio da igreja no mundo, certo? Então, a igreja é esse novo povo de Deus, nascido a partir do resto de Israel. Essa é uma ideia que está presente lá em Romanos 11. Os israelitas, muitos recusaram Jesus, mas muitos aderiram a Jesus, e essa adesão de uma parte de Israel a Jesus justamente preparou o caminho para que outros povos pudessem aderir a Jesus, né? Se radicando nesse resto de Israel que disse o seu sim a Jesus. Maria era judia, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu. Quer dizer, o início da igreja são judeus que aderem a Cristo, que chegam à plenitude da fé em Cristo Jesus. E aí, a partir desse resto de Israel que aderiu a Cristo, outros homens e mulheres de todas as línguas, de todas as nações, culturas, vão poder ser enxertados nesse novo Israel, que se formou a partir do resto de Israel do Antigo Testamento, né? Esse novo povo que se forma a partir do resto de Israel. Cristo Senhor fez de seu novo povo um reino e sacerdotes para Deus. A gente encontra isso lá em Apocalipse 1. Vamos pegar aqui, Apocalipse 1, versículo 6. Vejamos o que diz o texto. E fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Né? Então fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9 a 10, vamos encontrar de novo essa ideia lá. A ideia de que a igreja é sacerdotal. Vamos ler o que diz Lumen Gentium 10? Lumen Gentium 10 nos ajuda a ir colhendo esses dados neotestamentários e ruminando-os e decifrando-os, aprofundando o seu significado. Lumen Gentium 10 diz: de fato, pela regeneração e pela unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para formar um templo espiritual. A ideia lá de 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10. Um sacerdócio santo para oferecer através de todas as suas obras sacrifícios espirituais. A igreja é um povo sacerdotal. Já dissemos, o texto que normalmente é o mais citado para fundamentar o sacerdócio da igreja, por isso é importante você conhecer. Se o texto do Antigo Testamento mais importante é Êxodo 19, 5, 6, o texto do Novo Testamento mais importante e absolutamente o mais importante para a fundamentação bíblica do sacerdócio eclesial, da igreja sacerdotal, é 1 Pedro 2, de 4 a 10. Como eu disse, esse escrito se dirige a comunidades cristãs que estão sendo atacadas, perseguidas. Pedro recorda os inefáveis dons recebidos pelo batismo, com a incorporação em Cristo. Entre estes dons está o quê? A dignidade sacerdotal. Nós somos um basileion hieratelma, né? Um organismo sacerdotal, um sacerdócio, no sentido desse organismo sacerdotal, todos nós juntos, um único sacerdócio, é real no sentido de realeza. Então não vou ler de novo o texto, porque já lemos. Então, para quem está seguindo no nosso manual, estamos na página 54. Mas essa mesma doutrina que aparece em São Pedro aparece também em outros escritos do Novo Testamento. Por exemplo, em São Paulo e São João.
Vamos ler um texto de São Paulo, Romanos 12, 1. São Paulo diz: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes, que belo, a oferecerdes, é um termo técnico, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. São Paulo está dizendo para os cristãos, todos eles: vocês devem ser sacerdotes. E qual é o sacrifício de vocês? O sacrifício do sacerdócio comum dos fiéis. Cada um de nós deve oferecer a sua própria vida, como o nosso próprio corpo, no sentido não só da materialidade, todo o nosso ser, a integralidade do nosso ser, sublinhando-se o aspecto da criaturalidade e da sua fragilidade. Então, esse corpo aqui é a totalidade do ser, mas onde se sublinha um pouco a fragilidade da nossa criaturalidade, né? Então, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto espiritual, essa é a nossa ação sacerdotal, né? Que belo, né? Aqui se descreve exatamente como deve ser vivido o sacerdócio comum dos fiéis. Mas nós poderíamos ler também Romanos 13, 1 a 2. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade, existe a ordem de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Faz parte do sacerdócio comum dos fiéis. A gente está no mundo, se submeter às autoridades da igreja, as autoridades civis, desde que elas não nos peçam para ir contra a lei de Deus, né? É um sacerdócio que, tanto a nível eclesial quanto a nível civil, deve se submeter, vendo por detrás das autoridades constituídas o próprio Deus, uma obediência, uma docilidade santificadora que vai nos ajudando a ir nos purificando, a ir nos santificando, a ir caminhando na direção do céu. Também poderemos ler Efésios 2, versículo 11, depois dos versículos 18 a 22. No Apocalipse, São João escreve: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ou seja, Cristo, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então nós que somos o povo amado, nós que somos o povo remido, né, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, nós somos reis e sacerdotes, participamos da realeza de Cristo e do seu sacerdócio. Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Mais adiante, ainda no livro do Apocalipse, nós podemos ler capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. É um cântico que eles cantam, né, para o Cordeiro. Porque foste morto, esse Cordeiro que aparece de pé, mas imolado, né, com a marca da imolação, a marca da cruz, a marca do sacrifício, mas está de pé, ressuscitado, vivo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Tomou posse da humanidade, né? Homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus
os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Né? Então, mais uma vez aparece essa ideia de que, pelo sacrifício de Cristo, pela sua Páscoa, ele constituiu um povo novo. Esse povo novo, remido pelo seu sangue, esse povo novo foi constituído rei e sacerdote. Somos reis e sacerdotes, o conjunto do povo. Essa ideia de um povo real, de realeza e sacerdotal. Poderíamos ler também Apocalipse 24:6. Vale a pena, abra o texto, leia, aprofunde esse tema. Bem, os textos do Novo Testamento sobre o sacerdócio comum não se limitam a afirmar a realidade sacerdotal dos fiéis, mas sublinham várias dimensões desta realidade, como estamos vendo. Dizem até como é que nós devemos viver o nosso sacerdócio comum. De onde ele veio? Ele vem da Páscoa de Cristo, vem do sacrifício de Cristo, vem de uma participação que nos é oferecida por Cristo na vida do Cristo, na vida de Cristo. O pensamento dos padres da igreja. Vamos ver como essa temática bíblica, ela, vamos dizer, é lida pelos padres da igreja. Esse tema do sacerdócio comum dos fiéis está muito presente nos padres da igreja. Podemos dizer que existe praticamente uma unanimidade, como já dissemos. Todos veem a igreja como sacerdotal. Alguns elaboram isso um pouco mais, outros um pouco menos, mas ninguém é contra, ninguém levanta a sua voz contra essa verdade. Ela é uma verdade aparentemente pacífica. Tudo que nós sabemos até hoje, conhecemos de textos patrísticos, mostra que ninguém questiona isso. São Justino, por exemplo, no seu diálogo com Trifão, ele diz: nós que somos como se fôssemos um só homem, veja aquela ideia de um povo que é como se fosse um só homem, cremos todos em Deus, Criador do universo. Temos uma mesma fé em Deus, que é a origem de tudo. E ele acrescenta: somos uma estirpe sacerdotal, uma raça sacerdotal. Que belo. Então, São Justino, no seu diálogo com Trifão, com esse judeu, muito noto, né? E aí remeto, né? Lembro que eu dei uma aula para o curso de introdução à teologia sobre Justino e falei das suas obras. Se você quiser conhecer, você pode acessar no YouTube a nossa aula sobre Justino, a sua vida, as suas obras, e também falamos um pouco do tema da Eucaristia ali. Bem, origens. Então, se Justino está ali, na metade do segundo século, temos Orígenes no iniciozinho do terceiro século. Orígenes vai escrever, e aí vamos citar aqui o seu comentário ao livro do Levítico. Bom, o livro do Levítico, é claro que trata com muitas minúcias do sacerdócio e do seu agir sacerdotal, os sacrifícios, as unções, os ritos de purificação, tudo isso. E dentro desse contexto, Orígenes comentando isso, ele vai falar também do sacerdócio do povo de Deus. Ignoras, talvez, ele pergunta, que também a ti, ou seja, a toda a igreja de Deus, e a um povo de fiéis foi conferido o sacerdócio? Então ele faz a pergunta ao seu leitor, né? Você está esquecendo, você ignora essa verdade
de que a você e a todo o povo de Deus foi conferido um sacerdócio? Tu tens um sacerdócio, porque tu és uma nação sacerdotal e, consequentemente, deves oferecer a Deus o sacrifício de louvor, de oração, de misericórdia, de castidade, de justiça e santidade. E nesse sacerdócio comum, Orígenes diz: nós que fazemos parte dessa raça sacerdotal, dessa nação sacerdotal, temos que oferecer a Deus uma vida, né, misericordiosa, transbordando a misericórdia que nós recebemos, uma vida casta, uma vida de louvor, de oração, uma vida sacramental, uma vida de justiça, de santidade, de amor. Este escritor eclesiástico, na mesma obra, mais adiante, ele ensina que a participação ao sacerdócio de Cristo acontece através da unção do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que a gente recebe pelo batismo e pela confirmação, esses são os sacramentos que vão nos introduzir no sacerdócio comum dos fiéis, nos capacitar a viver o sacerdócio comum dos fiéis. Então, batismo e confirmação. Ele diz: todos aqueles que foram ungidos com o óleo do sagrado crisma se tornaram sacerdotes, como diz Pedro a toda a igreja, e aqui ele está justamente remetendo àquele texto, 1 Pedro 2, 4 a 10. Então, todos nós que fomos ungidos pelo crisma, batizados e crismados, nos tornamos sacerdotes. Santo Agostinho, né? Vamos ver o que ele nos diz, 354 a 430. Ninguém duvida que o sacerdócio dos judeus fosse uma figura do futuro sacerdócio real. Ou seja, aquele sacerdócio descrito lá em Êxodo 19, 5, 6, é figura, é preparação do sacerdócio do povo de Deus, da igreja. Esse sacerdócio real, Santo Agostinho diz, se realiza na igreja. Por meio dele são consagrados todos os que pertencem ao corpo místico de Cristo, que é o sumo e verdadeiro príncipe dos sacerdotes. Ou seja, Cristo, cabeça, Cristo é o príncipe dos sacerdotes. E nós que somos o corpo, que participamos da sua vida, participamos do seu sacerdócio também, participamos da unção. Tem um texto, né, do Antigo Testamento que fala do óleo que escorre da fronte, da cabeça, né, de Arão. Arão, sumo sacerdote. Então a ideia do óleo que unge o sumo sacerdote, esse óleo escorre pela testa, pela barba e chega ao corpo. Essa ideia é muito sugestiva, né? Porque São Paulo fala que Cristo é a cabeça e o óleo, a unção, que é o Espírito Santo, Cristo é o ungido, e nós somos cristãos, somos ungidos, participamos da unção de Cristo. Pois esse óleo do Espírito desce da cabeça para o corpo, que é a igreja, chega a todos nós e nos comunica também o sacerdócio de Cristo. Então você encontra isso na obra de Santo Agostinho, Questiones Evangeliorum, né, questões sobre os evangelhos. Pertencer ao corpo místico de Cristo significa participar do sacerdócio que Cristo comunica à sua igreja. Então, eu sou parte do corpo de Cristo, então eu participo do sacerdócio de Cristo. Na obra A Cidade de Deus, Agostinho afirma que, leio, dizemos que eles são sacerdotes porque são membros do único sacerdote, Cristo. Então, para ele, Cristo é o sacerdote. Nós fazemos parte de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo e por isso fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Somos povo sacerdotal. Agostinho associa o sacerdócio comum dos fiéis à Eucaristia também, afirmando que na Eucaristia todos os cristãos se oferecem ao Pai em Jesus Cristo.
Ou seja, no ato eucarístico, não é que todos celebrem a Eucaristia igualmente. Só alguns podem presidir a Eucaristia. Mas o cristão ele deve participar ativamente, oferecendo por Cristo, com Cristo e em Cristo, a sua própria vida, seu trabalho, as suas lutas, o seu amor, as suas dificuldades, tudo que ele é e tudo que ele tem a Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Bom, aqui no livro deixamos Santo Ambrósio para depois, mas cronologicamente deveríamos ter tratado dele primeiro, né? Santo Ambrósio afirma que somos todos sacerdotes, pois fomos ungidos com o óleo da Letícia, em um sacerdócio da alegria, em um sacerdócio santo, para nos oferecermos a nós mesmos, a Deus, como vítimas espirituais. Vejam que em vários textos vai aparecendo essa ideia. Fomos ungidos pelo óleo, o óleo do crisma, como diz ali atrás, Orígenes, né? Mas aqui ele está falando do óleo da Letícia, né? Que parece ser um óleo também que o bispo, né, com a ajuda do diácono, derrama sobre o neobatizado, no rito que é descrito por Santo Ambrósio, né? Então, ele descreve esse rito de batismo nas suas obras de Sacramentis e de Mysteries. Mas aqui nós estamos citando ao seu comentário ao Evangelho de Lucas, certo? Então ele fala desse óleo de alegria que é derramado. Esse óleo da alegria a gente pode entender também como o óleo do crisma, né? E esse óleo do crisma então é derramado sobre o batizado, aquele que foi batizado e que agora está sendo crismado na celebração, vamos dizer, pascal, da liturgia pascal, e para que ele seja sacerdote, né? Para que ele participe do sacerdócio de Cristo. E esse exercício do sacerdócio comum, ele é feito de que forma? Ele é feito na medida em que nós nos oferecemos a Deus como vítimas espirituais, como se fôssemos hóstias espirituais. O Papa São Leão Magno, vamos citar um sermão, número 4. O sinal da cruz torna reis todos aqueles que foram regenerados em Cristo. O sinal da cruz torna reis. A unção do Espírito consagra sacerdotes. Então, ele está falando também do rito batismal, que inclui o sinal da cruz sobre a fronte do catecúmeno e que inclui também a unção. Então, vamos dizer, no rito batismal temos a cruz sobre a fronte e a unção com o óleo, né? O rito batismal, quando eu falo rito batismal, no sentido amplo, porque na mesma noite se dava o batismo, a confirmação, e depois se integrava a pessoa na comunidade eucarística para participar da Eucaristia pela primeira vez, da inteira celebração eucarística. Certo? Então, quando eu falo rito batismal, é o rito que no sentido largo, não é só o sacramento do batismo. No sentido largo, é o batismo dos adultos, que inclui a confirmação. É o batismo solene da vigília pascal, que inclui também o sacramento da confirmação. Tá? Então, se fala do sinal da cruz, se fala da unção, e diz, o sinal da cruz, ele associa a realeza, a unção do Espírito ao sacerdócio. E ele diz, além do especial serviço do nosso ministério, vamos dizer, específico, de tipo ordenado ou de tipo sacerdotal, todos os cristãos reconhecem pertencer à estirpe real e participar do ofício sacerdotal. Então, existe um ministério específico. Leão Magno fala desse ministério que é o dele, que é dos bispos, que é dos presbíteros. Mas ele fala que todos os cristãos reconhecem, sabem que participam de um ofício sacerdotal comum.
Eles são estirpe real, sempre realeza, e ofício sacerdotal. Que coisa pode existir de mais real do que uma alma a Deus submissa, que oferece a Deus o seu próprio corpo? Como é que a gente vive o sacerdócio comum dos fiéis? Sempre oferecendo a nossa própria vida a Deus. Nosso corpo, sempre no sentido bíblico, de totalidade do nosso ser, com seus limites, com as suas fragilidades próprias do nosso ser criatura. Que coisa pode existir de mais sacerdotal do que consagrar a Deus uma consciência pura e oferecer sobre o altar do coração as vítimas imaculadas da piedade? Linda essa expressão. Então, que coisa pode ter de mais sacerdotal do que consagrar a Deus, né, uma vida que busca ser pura, ter uma consciência pura, evitar todo o mal e oferecer sobre o altar do nosso coração todos os nossos sacrifícios, né, de piedade, de amor, de caridade, de penitência. É um texto muito bonito. São João Crisóstomo, vamos para o Oriente agora, ensina que o batismo nos oferece uma unção que possui uma dimensão sacerdotal. Temos que falar dos padres latinos e padres orientais também, né? Também tu, no batismo, diz ele, te tornaste rei, sacerdote e olha a novidade, profeta, o triamunera. Rei, sacerdote, profeta. Rei porque rejeitastes todas as más ações. Rei porque exerces a autoridade de rei quando dizes não ao mal. Matastes em ti os pecados. Sacerdote porque tu te ofereceste a Deus. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício da sua vida. É sacerdócio comum dos fiéis. E imolaste a ele o teu corpo, como Cristo foi imolado. Corpo no sentido bíblico, de novo. Você vê que a ideia vai voltando, vai repetindo. Somos todos sacerdotes, e o sacerdócio significa oferecer a nossa vida, o nosso corpo, a nossa consciência, os nossos sacrifícios, tudo a Deus. Profeta, enfim, porque conheces as realidades futuras, fostes marcados com o selo do Espírito Santo, iluminado por sua luz. Então, o profeta, ele atribui ao fato de que nós sabemos o que virá. Conhecemos a revelação, aquilo que nos espera, o futuro. Essa unção é corroborada pelo sacramento da confirmação. Essa unção batismal, ela vai ser aprofundada ainda através da unção da confirmação. Este doutor da igreja afirma também que a oração com que rendemos graças a Deus, a Eucaristia, ação de graças, é própria do sacerdote, mas também dos fiéis. Em realidade, não é só o sacerdote que agradece, mas todo o povo. O sacerdote, ele celebra a Eucaristia in nomine Christi, em nome de Cristo, in persona Christi captis, na pessoa de Cristo cabeça, mas também in nomine Ecclesiae, em nome da igreja. Ele também, na celebração, ele representa a igreja junto a Deus e representa, né, Cristo junto ao povo e junto a Deus também. Podemos dizer que para os padres da igreja não há dúvidas de que o novo povo de Deus, a igreja, é um povo sacerdotal. E eles descrevem como deve ser esse sacerdócio comum dos fiéis. Usa-se muitas vezes o termo sacerdócio espiritual. Espiritual. Esse adjetivo espiritual, a gente tem que entender que ele tem, poderíamos dizer, um duplo significado. O primeiro significado é porque ele nos é concedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos concede esse sacerdócio. É dom ligado ao batismo e à confirmação. Mas é espiritual também porque, mais do que ações litúrgicas, o sacerdócio comum dos fiéis, ele oferece a sua própria alma, o seu próprio coração, o sacrifício que está sobre o altar do seu coração, a sua própria vida. É uma participação ativa na celebração, onde o homem oferece
o seu coração, a sua alma, né, o profundo do seu ser a Deus. Os padres não tratam tanto da relação entre sacerdócio comum dos fiéis e sacerdócio ministerial, até porque não havia oposição, não havia tensão, como lá em Israel não havia isso. Na época dos padres também não há. É claro, todo o povo é sacerdotal, mas é claro também que Cristo escolheu apóstolos e os apóstolos transmitiram a sua missão aos bispos e os bispos têm os seus colaboradores que participam também do poder apostólico para estar a serviço da igreja. Então, o sacerdócio ministerial não se opõe ao sacerdócio comum dos fiéis, nem vice-versa. Não há oposição. Qualquer tentativa de ver oposição aqui é projeção de problemas contemporâneos no período patrístico. Sacerdócio comum dos fiéis, vamos aprofundar esse tema agora, passando, né, para a Idade Média, e vamos ao encontro de Santo Tomás de Aquino. No período escolástico, especialmente graças a Santo Tomás de Aquino, a doutrina do sacerdócio comum dos fiéis, que já está presente na Bíblia e nos padres da Igreja, será formulada de um modo mais sistemático. Os padres da Igreja ensinam que o sacerdócio comum é comunicado a cada fiel através da unção do batismo e da confirmação, como vimos. Santo Tomás reflete sobre a relação existente entre o sacerdócio de Cristo e o caráter impresso por esses dois sacramentos da iniciação cristã. Tem que fazer uma observação. Se vocês ainda não estudaram a introdução aos sacramentos, e aí eu remeto ao que eu escrevi no livro Filhos no Filho, pela editora Paulus, nosso manual de introdução aos sacramentos da iniciação cristã. Eu dedico um capítulo desse livro a uma sacramentária geral, uma introdução aos sacramentos. Então vale a pena ler, por favor, tente ler esse capítulo, vale a pena ler, é importante até para o nosso curso de sacramento da ordem, certo? Então vou pegar aqui para você, deixa eu ver se eu encontro o livro aqui, por onde anda esse livro, só um momentinho, onde anda esse livro? Não encontrei aqui, mas depois eu mostro para vocês. De toda forma, se você botar no Google, Padre João Paulo Dantas, Filhos no Filho, editora Paulus, pá, você vai ver a capa do nosso livro. Bem, então, Santo Tomás, a observação que eu queria fazer é o seguinte: no século XII se desenvolve bastante a teologia sacramental. Conceito de sacramento, de sacramental, que vai começar a aparecer, diferente do sacramento. Sacramental era entendido como um pequeno sacramento. Então tinha que saber qual é a diferença entre esse sacramental, que é um pequeno sacramento, e os sacramentos, os 7 sacramentos. Tem uma diferença, né? E, ao mesmo tempo, na teologia dos sacramentos vão surgir terminologias importantes, como a ideia de ministro, a ideia de sujeito do sacramento, a ideia de forma, matéria do sacramento, os efeitos do sacramento, e assim por diante. E dentre os efeitos do sacramento, a gente cita 2 que são os grandes efeitos do sacramento, que é a graça sacramental. Cada sacramento concede uma graça específica ligada ao sacramento. Por exemplo, o matrimônio concede a quem o recebe uma graça sacramental matrimonial, ou seja, para capacitar o esposo a acolher a esposa, a amar a esposa, a perdoar a esposa, a ser paciente com a esposa e vice-versa. Mas também para capacitá-los a estar abertos à vida, a ter filhos, a educar os filhos, a ter a coragem de propor uma educação evangélica, né? A pautar a vida da família na oração, numa vida eclesial e etc. Então são graças específicas, como quem recebe o sacramento da ordem recebe graças específicas para rezar a liturgia das horas, por exemplo, no caso do padre, para viver o celibato,
para ser pastor, para obedecer o bispo, uma graça específica. Mas junto com a graça sacramental, que é um efeito importante de cada sacramento, todos têm uma graça sacramental específica, alguns sacramentos concedem o que nós chamamos de caráter, certo? Caráter sacramental. E o caráter sacramental é concedido por 3 sacramentos apenas, dos 7, do setenário. Esse setenário, esse número de 7, digamos assim, se torna a doutrina no século XII, justamente. Então, 3 concedem caráter, que é o batismo, concede um caráter, a confirmação, certo? E o sacramento da ordem. Então são os 3 sacramentos que conferem caráter. Então Santo Tomás ele vai pensar sobre essa relação que existe entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio comum dos fiéis, à luz dessa noção de caráter. Então vamos adiante, né? Então nós vamos ler 2 textos de Santo Tomás aqui. Primeiro texto, Suma Teológica, terceira parte, questão 63, artigo 2, é a resposta de Santo Tomás. Os sacramentos da nova lei, ou seja, do Novo Testamento, imprimem caráter, enquanto nos incumbem do culto a Deus, segundo o rito da religião cristã. Por isso Dionísio, o Areopagita, depois de dizer que Deus, por um sinal, confere ao batizado a participação em sua natureza, acrescenta: fazendo-o divino e comunicador de realidades divinas. Ora, o culto divino consiste em receber o que é divino ou em transmiti-lo aos outros. Para ambas as ações requer uma potência ativa. Para receber, uma potência passiva. Portanto, o caráter comporta certa potência espiritual que visa a tudo quanto diz respeito ao culto divino. Então, esse primeiro texto ele deixa bem claro, primeiro, que por meio dos sacramentos da nova lei, nós somos selados, marcados, recebemos o caráter. O caráter é um selo espiritual indelével. Indelével quer dizer que não pode ser retirado. Uma vez recebido é para sempre. Espiritual tem um duplo significado. Espiritual porque é só o Espírito Santo que pode nos dar o caráter, né? E espiritual porque ele é na alma, não está no meu corpo, né? Então ele é espiritual porque ele é impresso na minha alma e impresso pelo Espírito Santo, certo? Então ele é espiritual por um duplo sentido, né? De espiritual. Então um selo espiritual indelével que não pode ser tirado para sempre. Por isso que a gente não pode repetir o batismo. Foi batizado uma vez, é válido para sempre, não pode ser rebatizado como alguns fazem por aí. O catolicismo não prevê esse tipo de situação. O que pode fazer é um batismo sob condição. Na dúvida se foi válido o batismo, na dúvida a gente batiza sob condição. Se já é batizado, o rito que estamos fazendo sob condição não vale. Se não foi batizado, se não foi válido antes, então esse rito que estamos fazendo completo vai ser válido e vai conceder toda a graça do batismo para a pessoa que está recebendo o sacramento do batismo. E aí Santo Tomás, então, ele liga essa ideia de que esse caráter, esse selo que a gente recebe através dos sacramentos da nova aliança, ele confere ao batizado, né? E aí ele vai tocar mais nesse selo do batismo e da confirmação, que ele está falando do batizado,
a possibilidade de participar da natureza de Cristo, participar do sacerdócio de Cristo, como vai ficar mais claro logo depois, no segundo texto que a gente vai ler, certo? E esse selo, esse caráter, está ligado à participação no culto divino. No culto divino cristão. Ou seja, esse culto que tem Cristo como mediador. Ele, por Cristo, com Cristo, no Cristo, é ele uma participação na vida do Cristo, no movimento de Cristo ao Pai, no movimento de Cristo aos homens. E aí ele diz, mas no final do texto, o caráter comporta um certo poder espiritual, uma certa potência espiritual, que visa a tudo quanto diz respeito ao culto divino. Então o caráter nos concede um poder espiritual para que nós participemos do culto divino. O caráter nos conforma a Cristo sacerdote e nos ajuda a participar do culto divino. Segundo texto, sempre Suma Teológica, terceira parte, questão 63, agora é o artigo 3, e sempre a resposta. Ora, todo rito de religião cristã decorre do sacerdócio de Cristo. Toda a liturgia cristã, todos os ritos, são participação, digamos, no sacerdócio de Cristo. Por isso é evidente que o caráter sacramental é especificamente caráter de Cristo. Esse caráter que é impresso pelo Espírito Santo na nossa alma, ele é uma conformação a Cristo, é o caráter do próprio Cristo. Nós pertencemos a Cristo, é a marca do Cristo em nós. A cujo sacerdócio os fiéis são configurados, ou seja, uma configuração do fiel ao Cristo sacerdote. Aí se diz, o caráter sacramental, os caráteres sacramentais nada mais são do que modos de participação no sacerdócio de Cristo, derivados do próprio Cristo. Então agora nós temos informações preciosas. Esse selo espiritual indelével, o caráter, ele é uma participação no sacerdócio de Cristo. Ele nos concede o poder espiritual necessário para participarmos do culto divino. E nós vamos poder participar desse sacerdócio de Cristo e desse culto divino de dois modos. Agora eu toco Lumen Gentium 10. Existe uma participação, que é aquela participação comum dos fiéis ao sacerdócio de Cristo, que os padres da igreja deixam bem claro como é o exercício desse sacerdócio. Já vimos, não vou repetir. E existe uma participação específica, ministerial. Uma participação diferenciada, essencialmente diferente daquela comum dos fiéis, que é a participação dos ministros ordenados, do sacerdócio ministerial, hierárquico, no sacerdócio de Cristo, que faz com que ele participe do culto divino de um modo diferente do qual participa o sacerdócio comum dos fiéis. Certo? Então, essas informações são preciosas. O caráter é uma conformação ao sacerdócio de Cristo, concede ao fiel um poder espiritual para que ele participe do culto divino. Certo? E o caráter é concedido pelos sacramentos. Os sacramentos da nova aliança, e nós já dissemos quais são, batismo e confirmação, mas também, e no segundo texto fica mais claro, mais amplo, quando ele fala de caráteres sacramentais, você inclui aí também o caráter do sacramento da ordem. Então, o caráter impresso pelos sacramentos do batismo e da confirmação, mas também o da ordem, possui sempre uma dimensão essencialmente cultual ou sacerdotal. Culto e sacerdócio são termos correlativos. Culto supõe sacerdócio. Sacerdócio tem como objetivo principal o culto.
O caráter sacramental não apenas comporta um certo poder espiritual em vista do culto, mas é uma participação no sacerdócio do próprio Cristo. Por esta razão teológica, podemos afirmar que somente os cristãos batizados podem participar do culto cristão. Eu não posso dar unção dos enfermos para alguém que não é batizado. Se você está na dúvida, eu vou no hospital, isso é pastoral. Eu vou no hospital e me pede, dê unção dos enfermos para o fulano. Aí você pergunta, mas o fulano era cristão? Não, eu não sei, mas ele disse que ele queria receber a unção dos enfermos. Ele disse para a enfermeira que ele queria receber. Mas será que ele era católico, cristão? Na dúvida, rapaz, se ele não for batizado, você vai dar unção dos enfermos inutilmente. Na dúvida, batize sob condição. Se a pessoa está em coma, você não sabe se é batizado ou não, batize sob condição. E depois eu daria o santo crisma sob condição, a confirmação sob condição, e daria depois a unção dos enfermos para aquela pessoa que está em coma. Eu não sei se ele é batizado, não tem ninguém que me diga com certeza. Meu querido, na dúvida, salve aquela alma, haja com prudência, batize sob condição. Tá bom? E depois dê a unção dos enfermos. Porque se a pessoa não é batizada, ela pode vir se confessar, já aconteceu comigo. A pessoa fez uma confissão belíssima. Aí eu perguntei, que bom, mas você já é católico? Aí a pessoa disse, não, nunca fui batizada, mas eu quero... Não, na verdade foi assim, a pessoa fez uma pergunta para mim. Eu posso dizer porque não é segredo de confissão, porque não foi confissão. Não foi confissão porque a pessoa não era batizada. Então a pessoa chegou para mim no final e disse, padre, como é que eu faço para me batizar? Eu falei, meu Deus, no meio da confissão, pensando que... Aí eu disse, você não é batizado? Não. Aí mudou a nossa conversa, virou uma partilha e uma orientação espiritual. Entende? Não, se eu desse a absolvição, não seria válida. Porque o perdão dos pecados para um pagão, para alguém que não é batizado, acontece por meio do batismo. A confissão é para os batizados que pecaram. Por isso o batismo ele é chamado Iannua Sacramentorum. A gente poderia traduzir como janela para os sacramentos, né? Uma porta para os sacramentos. A doutrina de Santo Tomás vai se tornar a doutrina magisterial em questão lá no Concílio de Florença, no século XV, 2 séculos depois de Santo Tomás. Esse Concílio de Florença, né, um dos objetivos dele, inclusive, era tentar superar a divisão entre católicos e ortodoxos. Infelizmente não deu certo. Foram 2 tentativas, né? Mas infelizmente os 2 concílios que tentaram isso não conseguiram realizar na prática. Os textos são maravilhosos, mas houve rejeição por parte dos ortodoxos, especialmente dos monges. Certo? Então a doutrina de São Tomás vai se tornar doutrina oficial da igreja sobre o caráter, lá no Concílio de Florença, e a gente vai encontrar eco justamente dessa doutrina em Lumen Gentium 10, texto que a gente já citou, e Lumen Gentium número 11, que também completa o ensinamento sobre o sacerdócio comum dos fiéis. Agora vamos dar um passo a mais na história, já que falamos do Concílio de Florença, que assume a doutrina de Tomás. Vamos para o Concílio de Trento, que é, do ponto de vista da teologia sacramental, sem dúvidas, o concílio mais importante de teologia sacramental. Os reformadores, ali no século XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, se distanciaram da ótica bíblico-patrística e começaram a opor justamente sacerdócio comum a um sacerdócio ministerial. A igreja romana, católica, com todas as críticas que eles faziam, chamavam Roma de Babilônia e o Papa de Anticristo, né, de besta. Eles, então, diziam que a igreja romana inventou esse tal de sacerdócio, é uma aberração, sacerdócio ministerial. Que, na verdade, só existe um sacerdócio comum, todo mundo é sacerdote.
Então eles começaram a opor um sacerdócio ao outro, negando o sacerdócio ministerial e supervalorizando o sacerdócio comum dos fiéis. Então, para afirmar o sacerdócio comum dos fiéis, eles negavam o sacerdócio ministerial. A tese mais importante dos reformadores consiste em afirmar que todos os cristãos são igualmente sacerdotes e que não existe um sacerdócio específico de tipo sacramental, ministerial. Lutero admite, porém, que nem todos podem exercer a função de pároco, por exemplo, de pastor na paróquia luterana. Né? Porque ele vê o pastor como alguém que tem um carisma. Então o Espírito Santo ele concede a alguns o carisma para ser pastor da paróquia luterana. Mas esse carisma não é um sacramento, não é uma graça sacramental, um carisma. Que aí a comunidade olha e diz, realmente esse fulano tem jeito, vamos eleger ele, você vai ser o pastor da nossa paróquia, porque a gente olha para você e vê o carisma de pastor. Então, esse carisma, com toda a subjetividade que pode haver aqui de reconhecimento de carisma, porque ele não tem magistério no luteranismo, na Igreja Católica, cabe ao magistério o discernimento dos carismas. Mas não tem magistério na Igreja Luterana, então é o povo mesmo ali, os paroquianos, que reconhecem o carisma ou não e dão o cargo e o salário de pastor para quem eles quiserem, para aquela pessoa que eles acham que tem o carisma. Né? Inclusive, para eles, uma pessoa pode ter o carisma durante um tempo, depois não ter mais, e pode ser pastor, pároco, depois voltar uma vida, voltar a ser engenheiro, voltar a ser outra coisa, ter um outro emprego. Não é visto como uma vocação por toda a vida, como no catolicismo é entendido o sacramento da ordem, o ministério ordenado, uma vocação. Recebe um sacramento que marca a pessoa para sempre, para que ela se dedique totalmente, integralmente àquele ofício sacerdotal. Então, o pastor, o pároco protestante, depois de amanhã ele pode ser um leigo normal. Eu sei que no catolicismo hoje tem padre que infelizmente deixa a batina, como se diz, e tenta viver como leigo, mas ele nunca vai ser um leigo, de novo, assim, na prática, totalmente. Por quê? Porque ele é padre para sempre, é sacerdote para sempre. Selou, o selo que ele recebeu é para sempre. Ele pode fazer o processo junto à Santa Sé para ser, digamos, dispensado do ministério ordenado e das obrigações próprias do ministério ordenado, redução ao estado laical, para poder se casar, para ter filho. Bom, pode fazer tudo isso, mas ele está selado para sempre. É sacerdote para sempre. Em situações de emergência, inclusive, o direito canônico prevê isso. Um sacerdote que abandonou o ministério, está casado, com filho, já tem neto, por exemplo. Se encontra uma pessoa pela estrada, que essa pessoa está morrendo, pedindo, eu quero perdão dos pecados, ele pode dar a absolvição. E não é impedido de dar, ao contrário, ele pode dar e é válida. É válida. E ele deve dar nessa situação, caso de morte. Porque no direito canônico, o último cânon diz um pouco o espírito de todo o direito canônico. O fim do direito é salus animarum, é a salvação das almas. Então, essas leis que impedem ele de exercer o ofício sacerdotal caem diante da necessidade de uma salvação da alma de uma pessoa que está morrendo sem ter a absolvição dos pecados. Então ele pode dar o perdão dos pecados, sim, naquela situação. Diante da posição dos reformadores, o Concílio de Trento nega que todos os cristãos sejam igualmente sacerdotes. Ele vai dizer, não, existe sim. A igreja é um povo sacerdotal, mas não são todos igualmente sacerdotes. Existe um sacerdócio ministerial dentro da igreja querido por Cristo, que é o sacerdócio que Cristo transmitiu aos apóstolos e dos apóstolos chegou aos bispos e seus colaboradores,
os presbíteros. Então, eles negam que, o Concílio de Trento nega que todo mundo seja sacerdote igualmente, mas ele não está negando que todo mundo participe da dimensão sacerdotal da igreja, ou seja, que exista um sacerdócio comum na igreja. O Concílio de Trento recorda que existe sim o sacramento da ordem, existe sim um sacerdócio ministerial. Depois do Concílio de Trento, nós temos um documento muito interessante que é o Catecismo Romano. O Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, era um catecismo, uma linguagem bem simples para ajudar os párocos a combater, a ensinar a boa doutrina e a combater o erro do protestantismo. Então é um catecismo escrito para os párocos. A estrutura dele é igual à estrutura, vamos dizer, fundamental do Catecismo da Igreja Católica, dividido em 4 partes. Tem, vamos dizer, o conteúdo da nossa fé dividido, à luz do credo, dividido em vários artigos. Se apresenta a nossa fé católica a partir do credo, primeira parte. Depois se apresenta também a parte da liturgia, a parte moral, como devemos agir, e a vida de oração. A fé crida, a nossa fé, qual é o conteúdo da nossa fé, a fé celebrada na liturgia, a fé vivida na moral, e a fé que se transforma em oração, fé rezada. Né? É a mesma estrutura do Catecismo da Igreja Católica hoje. Tem várias coisas diferentes, assim, não tanto de conteúdo, mas dentro dessa organização existe um estilo diferente, uma linguagem diferente. É mais simples até em certos aspectos do que o Catecismo da Igreja Católica, que é uma obra fenomenal do ponto de vista teológico. Né? Mas vale a pena ler também o Catecismo Romano, ou o Catecismo de Trento. E lá se fala de sacerdócio interno e sacerdócio externo. O sacerdócio externamente ele faz atos sacerdotais. É o ministério ordenado. Tá bom? Presbíteros, episcopos. O sacerdócio interno é naquele sentido dos padres, que a gente oferece a Deus como o nosso sacrifício espiritual, o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas dores, a nossa penitência, o nosso amor. Então é mais interior, interno. Então o sacerdócio interno seria o que a gente chama de sacerdócio comum dos fiéis. Sacerdócio externo seria o que nós chamamos hoje de sacerdócio ministerial ou hierárquico. O Catecismo Romano ele vai se basear na Bíblia, inclusive, claro, como todo bom catecismo. E vai citar textos que nós já citamos aqui. Apocalipse 1:5, 1 Pedro 2, versículo 5, Romanos 12:1, ainda vai citar o Salmo 50:19. Essa posição agora voltando para os reformadores, a posição dos reformadores de contrapor sacerdócio comum dos fiéis a sacerdócio ministerial e para elevar o sacerdócio comum dos fiéis, defendê-lo, negar o sacerdócio ministerial, vai provocar uma reação na teologia pós-tridentina. A teologia pós-tridentina é uma teologia, estou falando da teologia católica pós-tridentina, é uma teologia que está em embate, está lutando contra o protestantismo. É uma teologia apologética, defende a fé católica contra o erro protestante. E por ser assim, ela tem seus limites também. E às vezes ela acaba acentuando exageradamente algumas ideias que são negadas pelos protestantes e deixando um pouco menos valorizadas, valorizando um pouco menos ideias que são super, mega, ultra festejadas pelos protestantes, como um modo de combater o erro protestante.
Não estou dizendo que está certo. Do ponto de vista sistemático, é um limite da teologia católica pós-tridentina. Tá? Mas é compreensível, a gente tem que compreender com justiça esse período histórico e essa produção teológica, entendendo que tem um conflito aberto, sério, entre catolicismo e protestantismo. E que existe até hoje. E a gente deve levar muito a sério isso, né? Bom, o que acontece, que a gente nota na teologia, então, católica pós-tridentina, vai ter uma tendência a deixar de lado a ideia do sacerdócio comum dos fiéis, ou sacerdócio interno. A ideia de um povo sacerdotal, a igreja sacerdotal. Essa ideia não vai desaparecer, não vai ser anulada, negada, não. Mas ela vai ficar muito discreta. Ao contrário, para combater o protestantismo, vai se hiper, mega, super valorizar uma teologia que gira em torno da figura do sacerdócio ministerial, do sacerdócio externo, para usar a linguagem do catecismo romano. E realmente alguns teólogos desse período são quase unilaterais, praticamente esquecem o sacerdócio interno e só falam do externo, o que é lamentável do ponto de vista sistemático. Essa mentalidade, porém, ela vai enfraquecendo no século XIX, com a escola, digamos, de Tubinga e a escola romana. Aí vem aquele famoso nome, né, do Müller. Então, com a escola de Tubinga e a escola romana, no século XIX, nós vimos isso lá na introdução à teologia, remeto isso, a importância da escola de Tubinga. Nós notamos que se volta aos padres da igreja, se volta à Sagrada Escritura para buscar o que a igreja é. A eclesiologia é renovada com esse retorno às fontes. Então, o grande mérito desses autores, que preparam o Concílio Vaticano I, inclusive. E no início do século XX nós temos também uma eclesiologia nova, muito interessante, que tem como figura principal a ideia de igreja corpo de Cristo. Ora, uma eclesiologia bíblica no século XIX, esse tema igreja corpo de Cristo, também no século XIX, depois fortemente no início do século XX, que vai chegar ao seu ápice lá com Pio XII, com a encíclica Mystici Corporis, ou seja, o corpo místico de Cristo. Primeira encíclica falando só da eclesiologia, só de eclesiologia, falando da igreja corpo místico de Cristo. 1943. Então, esse período é muito fecundo para a eclesiologia. Nesse período de uma visão de igreja corpo, a igreja, então, é entendida como esse corpo, esse organismo real, sacerdotal, profético, que participa da realeza, do sacerdócio, do ser mestre, profeta, da cabeça que é Cristo. Certo? Então é um período onde, nesse período do século XIX para o século XX, se supera os limites da teologia católica pós-tridentina e se volta a refletir sobre a igreja como corpo de Cristo, e a igreja como corpo de Cristo como corpo que participa do sacerdócio de Cristo. Toda a igreja participa do sacerdócio de Cristo. Mas isso não exclui que haja dentro da igreja um ministério sacerdotal específico. Na encíclica, vamos ainda antes de Mystici Corporis, na encíclica Miserentissimus Redemptor, de Pio XI, se recorda a necessidade de unir no sacrifício eucarístico a ação do ministro e a participação ativa dos fiéis. Esse desejo de participação ativa dos fiéis não nasce no Vaticano II. Pio XI já está falando disso em 1928. E essa participação ativa dos fiéis, ela deve ser à luz daquilo que nós lemos nos padres da igreja.
eles também devem ser hóstias vivas, oferecer a si mesmos hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus. A este augustíssimo sacrifício da Eucaristia, escreve o Papa, se deve juntar a imolação dos ministros e dos outros fiéis. O ministro também deve ofertar sua vida. E os fiéis também devem ofertar suas vidas, a fim de que também eles, os fiéis, se ofereçam qual hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus. Que bonito. Pio XII, na encíclica Mediator Dei, encíclica 4 anos depois da Mystici Corporis, uma encíclica que ele recolhe muitos elementos já do movimento litúrgico, deixa alguns de lado porque errados e colhe aquilo que tem de bom. Na Mediator Dei, iluminado por Santo Tomás de Aquino, ele fala do dado incontestável do sacerdócio comum dos fiéis e recorda a sua origem sacramental. Vamos ler. Considerem, pois, os fiéis a que dignidade os eleva a sagrada água do batismo. Não se contentem em participar do sacrifício eucarístico com a intenção geral que convém aos membros de Cristo e filhos da Igreja, mas livre e intimamente unidos ao sumo sacerdote e ao seu ministro na terra, segundo o espírito da Sagrada Liturgia, se unam a ele de modo particular no momento da consagração. E a ofereçam junto com ele quando são pronunciadas aquelas solenes palavras, a doxologia final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, por ele, com ele e nele. É a tradução literal do texto latino, né? A ti, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. A essas palavras o povo responde, amém. Nem se esqueçam os cristãos de oferecer-se, com a divina cabeça crucificada, a si mesmos e as suas preocupações, angústias, dores, misérias e necessidades. Então ele fala dessa participação ativa do povo, desse povo sacerdotal, que recebeu uma dignidade batismal e que deve oferecer a si mesmo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, como sacrifício de agradável odor a Deus. O Papa, porém, falando desse sacerdócio comum, não se esquece de sublinhar as diferenças entre as duas formas de participação do único sacerdócio de Cristo. Tem diferença. O padre não celebra a missa do mesmo jeito que os fiéis participam da missa. Tem uma diferença clara, nítida. O que diz Pio XII? Com efeito, com o lavacro do batismo, distingue os cristãos e os separa dos outros que não foram lavados nas águas purificadoras, na água purificadora e não são membros de Cristo. Ou seja, assim como o batismo separa os cristãos dos não cristãos, dos pagãos, assim o sacramento da ordem distingue os sacerdotes de todos os outros cristãos não consagrados. Ou seja, tem esse povo sacerdotal distinto dos pagãos, e do meio do povo sacerdotal Deus escolhe alguns e separa alguns para o sacerdócio, para o sacramento da ordem, para serem sacerdotes ministeriais. Somente eles, os sacerdotes que receberam o sacramento da ordem, podem, por vocação sobrenatural, porque somente eles, por vocação sobrenatural, foram introduzidos no augusto ministério que os destina aos sagrados altares e os constitui instrumentos divinos, por meio dos quais se participa da vida sobrenatural com o corpo místico de Jesus Cristo. Então eles receberam uma missão específica, ligada ao altar, à celebração eucarística, né? Um serviço em nome de Cristo a todo o corpo místico de Cristo. O mesmo Papa, em 54,
numa locução Magnificate Dominum de 2 de novembro de 54, afirma: não se deve negar, nem se colocar em dúvida que os fiéis leigos tenham um certo sacerdócio. Tem um sacerdócio, que é diferente do ministerial. Não é lícito desprezá-lo nem desvalorizá-lo. Tem que ser valorizado. É necessário, porém, recordar que o sacerdócio de todos os fiéis, por mais alto e sublime que seja, se diferencia não somente em grau, mas também essencialmente do verdadeiro e próprio sacerdócio, que consiste no poder de operar o sacrifício e de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, sumo sacerdote. Poder de operar o sacrifício de Jesus Cristo na pessoa de Cristo, sumo sacerdote. Certo? Então ele diz, é belíssima a vocação sacerdotal comum a todo o povo de Deus, deve ser valorizada, não pode ser desprezada, mas não devemos esquecer, é preciso recordar que o sacerdócio de todos os fiéis, por mais alto e sublime que seja, é diferente. É diferente não só por grau. Aqui está a base de Lumen Gentium 10. A diferença não é só de grau, mas é uma diferença essencial. Uma diferença essencial que existe entre o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial, ele tem o poder de celebrar o santíssimo sacrifício da missa. Oferecer Cristo pela salvação dos homens ao Pai, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo, sumo sacerdote. Em um outro discurso que ele dirigiu ao Congresso Internacional de Liturgia, em 56, 22 de setembro, ele diz: a contribuição da hierarquia dos fiéis à liturgia não se somam como se fossem duas quantidades separadas, mas representam a colaboração dos membros de um mesmo organismo, que agem como um único ser vivo. Então ele fala de um organismo sacerdotal, como se fosse um único ser vivo. Os pastores, o rebanho, a igreja, docente, a igreja discente. Docente é a igreja que ensina, os pastores, discente é a igreja que acolhe o ensinamento, a igreja dos leigos, formam o único corpo de Cristo. Corpo de Cristo, um organismo. Nesta união a igreja reza, se santifica, por isso se pode afirmar que a liturgia é obra de toda a igreja. Toda a igreja participa da liturgia, porque participa da vida do Cristo, porque é corpo de Cristo. Esses ensinamentos magisteriais influenciarão diretamente o Concílio Vaticano II e aquele texto que já temos citado aqui, o texto de Lumen Gentium 10. Mas também, não só. Presbyterorum Ordinis número 2, vai ser um texto que nós vamos ter que conhecer profundamente ao longo do nosso curso, também vai na mesma direção. Vamos ler então o texto de Lumen Gentium 10 inteiro. Inteiro o trecho que nos interessa, né? O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, são dois sacerdócios, embora se diferenciem essencialmente, tem uma diferença essencial, não só de grau, lembrem-se lá da locução Magnificate Dominum, ordenam-se mutuamente. Tem uma diferença essencial, não só de grau, mas eles estão um ordenado para o outro. Está um voltado para o outro. Pois um e outro participam a seu modos diferentes, do único sacerdócio de Cristo. É o conceito de Santo Tomás. O caráter do batismo e da confirmação me concede um tipo de participação no sacerdócio de Cristo.
o modo de participação. O caráter da ordem me concede um outro modo, uma outra modalidade de participação no único sacerdócio de Cristo. Com efeito, o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo e oferece-o a Deus em nome de todo o povo. Os fiéis, por sua parte, exercitam o seu sacerdócio de outro modo. Por sua parte, eles concorrem para a oblação da Eucaristia, em virtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção, recebendo os sacramentos, na oração, na ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação, na caridade operosa. São dois modos de participar do único sacerdócio de Cristo, dois modos de exercer o sacerdócio, um modo comum e um modo ministerial. O concílio acrescenta: a índole sagrada e orgânica da comunidade sacerdotal efetiva-se pelos sacramentos e pelas virtudes. Então, essa índole sagrada, orgânica, ela vai sendo efetivada, vai sendo vivida e vai se manifestando através dos sacramentos, dessa participação da vida sacramental, e através das virtudes, especialmente da caridade, né? Lumen Gentium número 11.